Leitura de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo de número 63. E esse salmo fala a respeito de um momento em que o salmista tem muita sede de Deus. E ele fala que se fartará da presença de Deus como de tutano e de gordura. O que significa que, ao mesmo tempo em que ele fala que ele tem sede de Deus, que ele tem certeza que ele vai se fartar da presença de Deus. Então vamos ler aqui o Salmo 63. A primeira ideia é da sede de Deus. Aqui no verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Então ele fala sobre o estado dele, que ele se encontra como quem está numa terra seca e cansada, como quem está passando por uma situação difícil, como quem está passando por um deserto. Versículo 2. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Veja esse verso 3. Porque a tua benignidade, a capacidade de Deus de fazer o bem, a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. 4. Assim eu te bendirei, enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Veja o verso 4. Assim eu te bendirei, enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Agora o verso 5 traz a segunda ideia, que a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Então essas são as duas ideias principais desse Salmo 63. O versículo 1 fala que ele está em uma terra sedenta. Ele fala que, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Então ele fala, de madrugada te buscarei, logo cedo. A primeira coisa que ele faz é buscar ao Senhor. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Então essa é a ideia número 1 do Salmo 63, de alguém que tem sede de Deus. E a segunda ideia está no verso 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Ele fala que tem certeza de que vai receber na sua alma a presença de Deus. Verso 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. 7. Porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. Regozijar significa regozar. Regozar é gozar de novo. Então ele está dizendo que, no verso 7, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas eu me regozijarei. Ou seja, eu vou ter alegria, vou gozar de novo. 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Veja o 8. A minha alma te segue de perto. Esse salmista aqui, ele tem muita sede de Deus. Ele busca a Deus pela madrugada, ele segue a Deus de perto, ele quer estar com Deus. A tua destra me sustenta. Verso 9. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir irão para as profundezas da terra. 10. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. E 11. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Aqui, nos versos 9 e 10, nós vemos uma imprecação. Nós já falamos o que significa imprecação quando nós lemos o Salmo de número 35. A imprecação significa amaldiçoar ao inimigo. Alguns salmos têm imprecações, e essas imprecações significam que o salmista estava sendo sincero com Deus. Quando ele estava orando, ele estava falando: Deus, eu estou com vontade de ver
a destruição dos meus inimigos, porque eles me fizeram mal. Isso não é pecado, é ser sincero. É você dizer: Deus, aquela pessoa me fez tanto mal que eu desejo que ela venha se dar mal, que ela venha sofrer. Mas nós precisamos perdoar as pessoas que nos fazem o mal. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 até o versículo 48, Jesus disse: para abençoar os que nos amaldiçoam, para bendizer os que nos maldizem, para orar por aqueles que nos perseguem. Então, o salmo, ele é uma oração. E na oração, nós podemos falar aquilo que o nosso coração carrega. Não é pecado eu chegar até Deus e dizer: Deus, a pessoa lá fez o mal para mim. Então o meu coração deseja que a pessoa morra, que a pessoa sofra, que a pessoa adoeça, que a pessoa pague, mas eu sei que o Senhor nos ensina a perdoar, a amar e a orar por essas pessoas. Então, me dá força para que eu consiga fazer isso, porque eu não consigo fazer. Então, quando você estiver com muita ira, você pode ser honesto com Deus. E, na verdade, se você disser com a sua boca: eu abençoo o meu inimigo, mas dentro do coração você tiver a vontade de que ele sofra, então aquilo que você está orando a Deus não corresponde ao que está no seu coração. Você não está sendo sincero. Você não está sendo sincera com Deus. E Deus, ele ama a sinceridade. Os salmistas, quando fazem imprecações, eles estão sendo sinceros. Estão falando o que passa no coração deles. Mas Jesus ensinou a perdoar, a amar e a até mesmo alimentar e dar um copo de água para matar a sede dos nossos inimigos. Então, quando você ler um salmo e perceber que tem imprecações, que tem uma imprecação, uma maldição, pedindo a morte ou alguma coisa, lembre, o salmista estava sendo sincero, estava orando e abrindo o coração para Deus. É isso que significa a imprecação dos salmos. Algumas pessoas dizem que eu posso amaldiçoar porque o salmo fala: Davi pediu a morte dos seus inimigos, então com base naquele salmo eu vou orar. Não, não é assim. A Bíblia deve ser lida por completo. Da mesma forma que o livro de Salmos está na Bíblia, o Evangelho de Mateus, com as palavras de Jesus, dizendo que devemos amar os que nos odeiam, perdoar os que nos ofendem, orar pelos que nos perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam, bendizer aos que nos maldizem, também existem as imprecações. Então é preciso entender que os salmistas estavam abrindo o coração para Deus. E Jesus vem e diz que ele veio para nos livrar e nos libertar dos pecados. É Jesus que nos ajuda a conseguir abençoar, bendizer, bem cuidar e bem tratar aqueles que nos fazem o mal. É a Jesus que nós podemos pedir esse socorro. Mas o Salmo 63, finalizando, ele fala de um salmista que tem sede de Deus, que busca a Deus logo pela manhã, pela madrugada, que a sua alma está sedenta por Deus, como quem está numa terra seca e cansada, e ele fala que tem certeza que ele se fartará de tutano como de tutano e de gordura, e a sua boca louvará ao Senhor com alegres lábios. Vamos louvar a Deus com alegres lábios. Vamos ter a certeza que o Senhor, ele nos dá graça, nos dá força, nos dá alegria, quando nós buscamos a Ele logo pela madrugada, quando nós honramos a Deus e o colocamos em primeiro lugar. E Deus, ele responderá às nossas orações. Amém. E você já aceitou a Jesus? Já entregou a sua vida
para caminhar com Deus? Você está com sede de Deus, como o salmista escreveu aqui no Salmo 63? Se você ainda não recebeu a Jesus, é somente recebendo a Jesus que você recebe o perdão dos seus pecados e aí sim, perdoado, você pode chegar até Deus. Faça essa oração e receba Jesus nesse momento. Ligue o seu pensamento com Deus agora e ore comigo essa oração de confissão para confessar que você entrega a sua vida para Jesus e receba o perdão dos pecados, o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus na sua vida, e o seu nome escrito no céu, no livro da vida, que é o livro que está lá com Deus, com os nomes dos filhos dele. Ligue o seu pensamento com Deus e ore: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Agora que você fez essa oração, você recebeu Jesus, você recebeu o perdão dos pecados, você recebeu o Espírito Santo que está em você. Quando você orar, reserve um momento de silêncio. Ele vai falar com você. No começo, talvez, você não esteja sensível à voz do Espírito Santo, mas à medida que você for orando e conversando com Deus e ganhando intimidade, você estará pronto para ouvir a voz de Deus. O seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Em Apocalipse, capítulo 20, está escrito que haverá um dia de julgamento final. E aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida receberão o livramento, porque são filhos. Então eles entrarão diretamente nos céus. Procure uma igreja e que prega que somente Jesus salva, somente Jesus merece receber todas as nossas orações. E ore somente em nome de Jesus. Foi Ele que morreu e deu a vida por você. Se você tem algum santo, imagem ou amuleto, coloque para fora da sua casa. Por quê? Porque se você já tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus, em você, na sua casa, na sua família, então por que adorar imagens e outros santos se o próprio Senhor que morreu decretou que toda adoração, todo louvor deve ser dado somente ao nome de Cristo, ao nome de Jesus? Busque somente o nome de Jesus, é nele que vem a resposta e a vitória na sua vida. Deus abençoe grandemente e diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer por nós e nos salvar. Ao Filho, porque se entregou na cruz por nós. E ao Espírito Santo, porque nos acompanha todos os dias. Por isso dizemos, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir esse salmo, que precisa ter mais sede para buscar a Deus, compartilhe esse vídeo. E você, também você, que ouviu esse vídeo até aqui, tenha sede de Deus. Busque a Deus logo cedo, busque a Deus ao despertar, honre a Deus em primeiro lugar. Ele vai fartar a sua alma de tutano, de gordura, como nós lemos no salmo de hoje. Vai trazer alegria até o fim da sua vida. Deus abençoe. Amém e amém.